E aí, galera do Me Salva? Continuando o nosso curso de eletromagnetismo, a gente vai partir para a nossa última aula sobre capacitores. Nessa aula, a gente vai ver finalmente como é que materiais dielétricos estão relacionados com os capacitores. Então, o que é um material dielétrico para começar? Para começo de conversa, o material dielétrico ele é um material isolante, quer dizer que ele é não condutor, que quer dizer que ele não vai ter elétrons livres para conduzir eletricidade. Então, material isolante, por exemplo, é a porcelana ou então um óleo de motor. Então, esse é o tipo de material que não conduz eletricidade, tá? Ou pelo menos não conduz tão facilmente como os condutores. Então, como é que entra essa história de dielétrico no nosso estudo de capacitores? Da seguinte forma, eu tenho meu capacitor aqui e a gente vai pegar e a gente vai ter um interesse em certas aplicações, na maioria delas, de inserir entre as placas do meu capacitor um material dielétrico, tá? Esse material dielétrico, ele é caracterizado por essa constante K, essa constante dielétrica. Então, por que eu tenho interesse de fazer isso? Geralmente, porque quando eu coloco um material dielétrico, né, nessa região onde um campo vai ser criado, quando o meu capacitor estiver carregando, quando eu fizer isso, o que acontece? Eu vou observar que a minha capacitância, né, final, ela vai aumentar, tá? Ela vai aumentar em relação à capacitância que tinha sem dielétrico, ou seja, no ar. Então, ela vai aumentar de um certo fator, um determinado fator, que é justamente essa constante dielétrica, tá? Então, ela vai aumentar em relação à capacitância que eu tinha quando eu tinha simplesmente o ar, ou simplesmente o vácuo. Então, aquela minha expressão que eu tinha definido nas aulas anteriores, não é que ela não vale mais, é que ela vai ser adaptada. Então, aqui, eu vou ter K0 A sobre D, tá? Esse K aqui vai ser o meu fator que vai aumentar a minha capacitância. Tá, mas o que mais vai mudar? Como é que eu vou saber? Regra geral, toda fórmula que tu tiver em que vai aparecer a permissividade do vácuo, tu vai substituir por K multiplicado por essa permissividade. Porque justamente eu não tenho mais vácuo aqui no meio. Eu tenho um outro material que tem uma outra característica de permissividade. Então, nada mais natural do que substituir esse valor por um K ε0. Tá bom? Então, o que mais que acontece? Outra grandeza que é importante a gente ver que muda é o meu campo elétrico. Então, lembrando, o campo elétrico é gerado por um condutor. Ele era a densidade superficial de cargas, né? Dividido pela permissividade. Então, utilizando aquela regra ali, eu vou dar a minha nova expressão de campo elétrico. Nesse caso, vai ser a densidade de carga sobre K ε0. Então, o que eu percebo? O meu campo, ele diminui em relação ao campo que eu tinha no vácuo, tá? Então, essa diminuição de campo é o que eu vou tentar explicar agora para vocês da forma mais simples possível, porque não é um troço simples. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma região de campo aqui, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou botar um dielétrico, tá? No caso, um dielétrico submetido a esse campo. Então, primeiro, seguinte, o dielétrico, ele tem uma propriedade de que as suas moléculas, as moléculas desses materiais, elas podem assumir duas formas. Elas podem ser polares ou apolares, ou seja, apolares são formas que, sem nenhum campo ao redor dela, elas são assim, elas são moléculas neutras, sem polo nenhum. Então, essas moléculas apolares, quando elas estiverem submetidas a um campo elétrico, como no caso aqui, elas vão se transformar em moléculas polares, tá? Então, e as moléculas polares são de polos permanentes, que ela quer dizer que mesmo se não tiver um campo elétrico externo, elas vão estar polarizadas. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois tipos de moléculas que podem aparecer. Então, nesse meu caso aqui, tem um campo elétrico e eu vou ter, por exemplo, uma molécula de dielétrico, tanto polar como apolar. De qualquer forma, quando ela estiver submetida a esse meio, ela vai se transformar em algo polar. Então, eu vou ter aqui, então, um momento dipolar, que vai fazer com que ela tenha uma parte mais positiva e uma mais negativa. Então, o que acontece?
pela ação desse campo aqui, ela vai se alinhar da seguinte forma, tá? Em geral, eu vou ter, então, aqui várias moléculas ao redor dela que vão se alinhar mais ou menos dessa forma aqui, com o polo negativo apontando para esse polo positivo aqui que está gerando meu campo elétrico. Então, mais ou menos dessa forma, elas vão estar orientadas, assim. Ainda vamos ter as vibrações térmicas, mas em geral a gente vai ter um alinhamento dessa forma. Então, o que acontece? Tá? Então, eu tenho esse meu campo, né? Esse meu campo E0, que eu vou chamar. Esse meu campo E0, ele está apontando nesse sentido aqui. Então, ele é bem grande, ele está apontando para esse lado. O que vai acontecer quando minhas moléculas do meu material se alinharem dessa forma? Elas vão gerar, a gente vai ver que elas vão gerar um pequeno campo interno aqui, apontando no sentido oposto, né? Do positivo para o negativo. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar esse campo aqui, que eu vou chamar de campo geral, campo D, né? De dielétrico, que esse alinhamento das moléculas vai gerar. E no final das contas, eu vou ter um campo resultante, então, menor do que eu tinha antes. Eu tenho um campo resultante, então, na região, que vai ser o seguinte, né? Que vai ser o campo que eu tinha antes, menos esse campo gerado pelas minhas moléculas, né? Então, por isso que a gente viu, isso explica por que eu tenho aquela redução, né? Aquela redução do meu campo elétrico quando eu coloco um dielétrico numa região de campo. Eu tenho, então, que o meu campo elétrico diminui, e eu tenho que ele diminui justamente de um fator K, que é a minha constante dielétrica. Então, é isso que é interessante, né? Essa constante dielétrica, ela depende só do material dielétrico do qual estamos falando. Então, isso explica por que esse campo diminui para regiões em que a gente tem um material dielétrico, tá? Então, a gente vai expressar matematicamente a nossa lei de Gauss de novo, né? Lembrando do que a gente já viu, só que para quê? Para generalizar essa expressão, na verdade, porque o que a gente tinha antes era caso sempre no vácuo. Então, a gente vai usar a lei de Gauss, na verdade, para também entender esse fenômeno, né? Então, eu tenho aqui o meu capacitor, meu dielétrico em vermelho, meu dielétrico caracterizado por K, e o meu campo, né, ele vai estar naquele sentido, né, meu campo eu vou considerar ele uniforme sempre, entre as duas placas do meu capacitor, e eu vou desenhar uma gaussiana aqui em verde para ver o que está acontecendo. Então, nessa gaussiana, é importante, eu vou desconsiderar esses campos aqui laterais, essas dispersões aqui, e vou considerar simplesmente que o meu campo está todo aqui dentro das minhas placas, ele é uniforme. Então, considerando tudo isso, a gente vai lá e a gente vai resolver essa lei de Gauss. Então, o que a gente tinha para a nossa antiga, conhecida lei de Gauss? A gente tinha aquela expressão ali. Então, resolvendo aquela expressão, o que vai acontecer? A gente sabe que o campo aqui, nesse caso, e tal, ele está paralelo ao vetor DA, ele vai ser, então, no mesmo sentido dele, e ele vai ser constante para uma mesma distância, para toda essa superfície aqui de baixo. Então, eu vou ter, aliás, vou usar outra cor de caneta, eu vou ter ε0, campo, a área, tá? A área, nesse caso, é a área da minha placa, tá? Que é somente onde eu estou considerando o campo elétrico de fato. Então, a área da minha placa, de onde está saindo o campo elétrico. E eu vou igualar isso ao quê? Aí é que fica complicado. Quer dizer, não complicado, mas vamos ver o que está acontecendo considerando o que a gente já viu. A gente viu que as moléculas, né, do meu dielétrico, elas vão se polarizar, elas vão se alinhar de acordo com o campo. Então, o que vai acontecer? Elas vão estar alinhadas dessa forma aqui, mais ou menos como está essa molécula aqui. Então, eu vou ver que vai ter, então, uma certa concentração de negativo nesse lado aqui. Eu vou ter uma certa carga negativa aqui, que eu não sei quanto é que vale, e eu vou ter também, então, desse lado aqui, uma certa carga positiva, simplesmente resultante dessa polarização aqui das minhas moléculas. Então, ali é que eu vou ter que considerar essa pequena carga negativa aqui, que eu vou chamar, então, eu vou chamar essa carga de quelinha, tá? Uma carga que eu não conheço,
mas que eu vou ter que considerar ela no cálculo, porque ela está sendo englobada pela minha gaussiana. Então, eu vou ter aqui minha carga envolvida, ela vai ser a velha carga Q, que está na minha placa, menos essa carga que aparece no meu material dielétrico, tá? Então, resolvendo isso aqui, eu tenho simplesmente que o meu campo vai ser essa diferença de carga sobre ε0A. Então, eu vejo aqui que a minha carga ela diminui quando eu considero esse dielétrico aqui no centro. Então, é ali que vai ter a diferença do meu campo elétrico, tá? Então, meu campo elétrico, aliás, essa diferença de carga, eu vou chamar de o seguinte, eu vou dizer que é uma diferença que diminuiu minha carga, né? Minha carga da minha placa, de um fator K. Esse fator é a minha constante dielétrica e é dali que vem a expressão do meu campo elétrico. Para o capacitor. Então, eu vou ter simplesmente uma expressão que é a seguinte, né? Substituindo essa expressão aqui. Então, eu tenho um campo elétrico que é o seguinte. Então, Q sobre A é a densidade superficial de carga, né? Então, eu tenho aquilo que eu já tinha antes, né? Só que dividido por um fator K. Aqui. Feito? Então, sempre quando tu tiver, assim, nesse caso do dielétrico, tiver um ε0, tu vai considerar K ε0 ao invés dele. Então, generalizando a lei de Gauss, eu vou ter, então, uma expressão diferente. Eu vou ter que considerar, então, esse K, né? Esse K para meios onde eu tiver um dielétrico. Então, isso aí. Por que meu K está aqui dentro mesmo? Porque tem alguns casos em que o K pode não ser constante ao longo da minha superfície. Então, por via das dúvidas, a gente deixa ele dentro da integral. Então, terminamos por aqui essa matéria sobre capacitores. A gente vai fazer um exercício final ainda sobre essa coisa de dielétrico, sobre campo elétrico dentro de dielétrico. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula com exercício e a seguir a gente continua falando de circuitos.